Dorne, que tá vindo da muralha a mando do senhor comandante. E quando ele chegou em Porto Real, ele tinha a mão do morto viva. Viva que eu digo se mexendo. Só que como o Tyrion não gosta dele, deixou ele pra ver ele depois e tal. Quando ele finalmente manda o Sir Alliser entrar, a mão não existe mais, ela apodreceu. Ele foi lá mostrar a mão pra pedir patrulheiros pro Tyrion e pra coroa, né? E como o Tyrion gosta muito da patrulha pelo tempo que ele ficou lá, ele realmente acaba mandando de qualquer forma uns homens lá dos porões de Porto Real, né? Mas não dá pra acreditar que existem os outros vivos do outro lado da muralha. Quando o Tyrion tá no quarto dele, o Lancel Lannister, primo deles, amando de Cersei, bate na porta e manda o Tyrion soltar o Pycelle, o mestre Pycelle. Só que o Tyrion é muito esperto e diz pro Lancel que sabe que ele tá dormindo com a prima e que se ele não começar a ser informante dele, em vez de informante da Cersei, ele vai contar tudo pro Joffrey. Aí o guri obviamente aceita na hora, e assim o Tyrion fica com mais um na mão dele pra informar ele e ajudar ele. Enquanto isso, mais ao sul, a Catelyn tá lá na tenda do Renly, e o Renly vai entrar em batalha com o Stannis, não houve acordo, ele tá lá se arrumando, e nisso, ela mesma vê, ela e a Brienne de Tarth, que estão lá com ele, vem uma sombra entrar e matar o Renly. Uma sombra mata o Renly. Só que logo que o rei morre nos braços da Brienne, chega vários vassalos dele, vem aquilo e acham que foi a Brienne que matou ele. A Brienne e a Cat, ou pelo menos a Cat como cúmplice. E as duas daí tem que fugir. Não demora muito, os corvos com as notícias de que Renly morreu chegam a Porto Real e com isso Tyrion tem que fazer alguma coisa sobre. Eles sabem que vários dos vassalos do Renly que estavam ajudando o rei Renly ficam do lado do Stannis, que é na verdade seu sucerano, né? Mas ele Tyrion sabe que Jardim de Cima, por exemplo, não se rendeu ao Stannis. Então ele manda o Mindinho com mais os gêmeos Redwyne lá para Jardim de Cima, para Ponte Amarga, na verdade, que é onde eles estão, para tentar conseguir Jardim de Cima e os Redwyne e toda aquela galera que não está com os Stannis pro lado de Porto Real. Como fazer isso? Oferecer então um casamento entre a Margaery Tyrell, a filha do senhor do Jardim de Cima, com Joffrey, ela seria a rainha. Enquanto isso, de outras tramóias do Tyrion, então a Myrcella vai para Dorne. Depois que eles largam a Myrcella num barco em direção a Dorne, quando estão voltando, acontece um caos. Uma das pessoas da população mostra seu filho morto ao Joffrey, pedindo piedade, ajuda, o que for. Só que dá tudo errado, o Joffrey é um idiota, como sempre, e aí nisso, em vez de viva o rei, já começam a gritar Joffrey, filho de incesto e um monte de coisa, e o povo se rebela contra os nobres. Dá uma correria daquelas, a Sansa é puxada pelo povo para baixo, saindo do cavalo, a filha da senhora Tanda também é puxada, o cão de caça vai atrás do cara que jogou cocô no Joffrey, dá um rebuliço. No final das contas, a filha da senhora Tanda é engravida, é estuprada, engravida, mas a Sansa é salva pelo cão de caça. Depois que Stannis conseguiu a galera lá do Renly, ele então quer Ponta Tempestade pra ele, que era o castelo que o Renly ganhou do seu irmão Robert Baratheon, mas que o Stannis achava que tinha que ser dele, porque é o castelo da família Baratheon, e o Stannis ganhou Pedra do Dragão. E ele também precisa da força do castelo de Ponta Tempestade, né? Só que o Penrose, que tá cuidando do castelo, não quer abrir os portões, e principalmente porque o Stannis está pedindo o Edric Storm também, que é o primeiro bastardo do Robert. E ele não quer entregar, porque ele acha que todo mundo acha, né, que ele vai entregar para a Mulher Vermelha. O que acontece? Isso é a única coisa que impede o Stannis de continuar a batalha. Ele precisa do castelo de Ponta Tempestade antes de seguir contra Porto Real. Do nada, o Penrose morre. Ninguém sabe como, o Penrose morre. É assim, pelo menos, que o Tyrion fica sabendo, e agora ele tem que correr pra preparar as coisas pra batalha, porque com certeza o Stannis tá vindo aí. A Cersei manda o Tommen pra Rosby, um PS sobre o morreu misteriosamente. Num capítulo do Davos, na verdade, a gente fica sabendo que o Stannis tentou de tudo que é forma fazer o Penrose entregar o castelo, e o Penrose não quis. Então ele pede a Davos que haja como contrabandista e mande a Melisandre pro castelo.
para alguma abertura que tenha pro castelo. Ele leva a Melisandre para baixo do castelo e ela tá com um barrigão de grávida, abre as pernas ali e uma sombra com a cara do Stannis sai de dentro dela e entra no castelo. No outro dia o Penrose tá morto. Isso agora o Stannis com certeza vai ir de encontro a Porto Real. Dando um pause aqui em Porto Real, voltamos lá pra Cat e a Brienne, elas fugiram pra correr rio. E chegando lá, a Brienne diz que vai voltar, ela tem que matar o Stannis, ela tem que vingar o Renly. E a Cat convence ela de que não precisa, que a vida dela vale muito mais do que uma vingança. Ela consegue se vingar melhor viva, e se ela for atrás do Stannis, ela vai matar o Stannis e ela vai morrer. Então, a Brienne até aceita e jura a sua espada a Catelyn, desde que a Catelyn nunca impeça de que ela mate o Stannis se houver a oportunidade. Chegam os ossos do Ned Stark a correr rio e juntos chegam 4 pantomimeiros fantasiados de soldados no meio dos Lannisters que levaram os corpos. Esses pantomimeiros foram mandados pelo Tyrion, a gente sabe, pra raptar o Jaime de volta, mas eles são descobertos e são enforcados, então, na muralha de Correr Rio. Enquanto isso, também em Correr Rio, o Edmure Tully tá defendendo o Ramo Vermelho, que é o rio, né, de investidas Lannister, que estão tentando em todos os voos passar pra dentro de Correr Rio, e ele impede esses soldados de passarem. E nisso, eles simplesmente desistem e vão pra Sudeste. O que aconteceu? O que vocês acham? Voltando então a Porto Real, Tyrion quer que a Shae vá embora, a Shae não quer ir embora. O Varys conta pro Tyrion por que ele odeia magos, no caso, quando eles estavam falando sobre a maga vermelha do Stannis, né? E acontece que ele é um eunuco porque ele foi vendido para um bruxo que cortou então as suas partes fora e botou no fogo. E esse fogo, uma voz estranha veio de dentro desse fogo, depois que ele usou as partes do Varys, e ele falou com essa criatura. Preparativos da guerra são feitos, o fogo vivo foi feito maravilhosamente bem, como se os dragões estivessem vivos novamente, porque na época que os dragões estavam vivos eles eram muito mais fáceis feitos e eram mais fortes. Toda magia, né? Toda magia quando os dragões estão vivos é mais forte. Durante os preparativos, o Tyrion também recebe a informação de que os meninos Stark foram mortos pelo Theon Greyjoy. Mas a gente sabe que não é bem assim a história. Vamos recapitular como está a vida do Bran em Winterfell. O Bran está bem, senhor de Winterfell, tudo bem. Ele está tendo muitos sonhos com lobos, em que ele é o lobo. Vários vassalos dos Stark aparecem durante esse tempo que ele está como senhor de Winterfell, com pedidos, com notícias. Quando ele recebe a notícia de que o Joffrey é filho de incesto, ele se lembra como e por que ele caiu. Mas não fala nada pra ninguém. Só que agora a gente sabe que ele se lembra. Existe um festival, que é o Festival da Colheita, que acontece então durante esse tempo que o Bran tá como Lorde de Winterfell. Nesse festival chegam 2 pessoas muito importantes pra nossa história, que é o Jojen e a Meera Reed. Eles vêm lá de Atalaia da Água Cinzenta, são filhos do Sr. Howland Reed. Inclusive, em um dos sonhos que o Bran tem de que ele é o verão, ele vê o Jojen indo falar com os lobos e dá uma impressão estranha do Jojen olhando pra ele, sabe? Então quando o Jojen vai conversar com o Bran, ele explica que ele tem sonhos verdes. O que seriam sonhos verdes? Seriam sonhos do futuro, eles são carentes de interpretação, mas ele tem certeza das coisas que ele sonha, tudo que ele sonha acontece. E ele sonha que liberta o lobo alado, porque o lobo alado, que no caso seria o Bran, não tá seguro em Winterfell. Por que é o lobo alado? Se vocês lembrarem os sonhos que o Bran teve com o corvo de 3 olhos, ele sempre diz que o Bran tem que voar, que ele vai voar. Então o Jojen sabe que ele é o lobo alado. Ele pede que o Bran também conte pra ele os sonhos dele e o Bran diz que não vai contar. Mas o Jojen diz que sabe que a noite que ele chegou em Winterfell e foi ver os lobos, o Bran era o lobo verão. E o Bran nega, se irrita, nega, não é. Diz que foi o próprio Howland Reed que mandou o Jojen e a Meera lá pra Winterfell depois que soube dos últimos sonhos do Jojen. O Bran não acredita em nada dessas meras de sonho. Então o Jojen conta pra ele, a Meera na verdade conta pra ele do último sonho do Jojen, que era o Bran e toda a galera numa mesa em Winterfell comendo. O Bran recebe uma carne maravilhosa, um assado muito gostoso, e os Frey uma carne muito podre. Mas os Frey gostam muito mais da carne que eles recebem do que o Bran dá dele. Logo em seguida, o Bran recebe novas notícias.
que o Robb teve muitas vitórias, mas um tio dos dois Frey que estão lá morreu. O Bran fica tudo chateado por causa dessas coisas de guerra e de quanta gente morre e tal, enquanto os Frey acham legal o tio morrer, começam a discutir agora quem tá na frente na linha de sucessão das gêmeas. Aí o Bran entende o sonho do Jojen e começa a acreditar. Só que tem outro sonho agora. Um sonho de que o mar engole o Winterfell e pessoas morrem afogadas. Sir Roderick volta ao Winterfell com um prisioneiro, Fedor, que era amigo do Ramsay Bolton. Ramsay Bolton é o bastardo do Roose Bolton e ele casou à força com a senhora Hornwood, que coagiu ela, e depois deles casarem, ele prendeu ela numa torre e ela morreu lá com fome, ela chegou a comer os dedos dela de fome. Então, quando o Sir Roderick vai lá, os dois fogem, mas ele mata o Ramsay Bolton a flechadas e só consegue recuperar o Fedor, então, como prisioneiro. Também há a notícia de que corsários estão saqueando o norte, e o Jojen também comenta que este tal de Fedor também vai esfolar o Bran e o Rickon. Muitos perigos para vir. O Bran, quando tá como verão, vê a chegada do Theon Greyjoy lá em Winterfell. Ele acorda com esse acontecimento, mas não dá tempo de pensar em fugir. O Theon entra no quarto dele e avisa que ele tomou o Winterfell. Aí então entendemos o sonho do Jojen de que o mar chega ao Winterfell. Por que o Theon invadiu o Winterfell? Ele foi lá para as Ilhas de Ferro tentar então pegar o seu lugar como filho pródigo e tal. Acontece que chegando lá, a irmã dele, a Asha Greyjoy, é muito mais querida do que ele. Lá todo mundo acha que agora ele é um Stark. E ele então tá louco pra provar o seu valor ao pai. E a Asha é a queridinha tanto do pessoal da ilha quanto do pai. E o pai manda então todos eles pra norte, porque já que tá tudo abandonado, que o rei do norte, no caso o Robb Stark, tá fazendo suas batalhas mais ao sul, ele quer pegar todo o norte. Como? É só roubar, saquear, dominar o gargalo, porque daí o Robb não consegue subir pro norte. Então ele manda a filha dele, Asha Greyjoy, tomar Fosso Cailin e o irmão Victarion continuar nessa fechamento do gargalo. E pro Theon vai saquear uns lugarzinhos menores. Ele se sente um bosta. E ele consegue convencer um dos caras que tá com ele, que é o Fagner Boca Rachada, a deixar o saque pro seu tio Aegon Cabelo Molhado e ir lá pro Winterfell dominar, porque Winterfell não tem ninguém e todo mundo vai abrir as portas pra ele e vai ser super fácil tomar o Winterfell. E é assim que ele chega em Winterfell. E ele pede então pro Bran falar pro pessoal se render a ele, e pra não ter ninguém morto, não ter ninguém prisioneiro, ele faz isso, né? E diz então que o Theon é o príncipe de Winterfell agora. Só que o Bran e o Rickon conseguem fugir. E o Theon fica louco procurando eles e não acha. Ele perde o rastro deles, os cães não acham. E então, aquele tal Fedor que estava nas masmorras de Winterfell prometeu a Theon ajudá-lo se ele libertasse ele. Esse tal de Fedor dá uma ideia. É só pegar outros dois meninos, queimar eles, esfolar, queimar, que todo mundo vai achar que realmente é o Bran e o Rickon, e tu não passa de molenga que deixou os guri fugir e continua príncipe de Winterfell. E assim eles fazem, usando pobres filhos de qualquer camponês. Theon pede pra Asha homens para ajudar a manter o Winterfell como deles, mas a Asha chega lá e deixa só 10 homens pra ele e tu que te vira, porque não era isso que era pra tu tá fazendo, sabe? Ela sabe que é muito difícil manter o Winterfell e ela não vai se meter nessa furada. O tal do Fedor se oferece a ir atrás de 200 homens. Ele acha que ele consegue 200 homens. Só me dá umas prata aí que eu vou achar os homens. E o Theon acha que não tem o que fazer, então vai ter que confiar nesse cara e dar o dinheiro então pro Fedor procurar homens pra ele. Então é nessa que nós estamos em Winterfell. Theon é o príncipe de Winterfell, Bran e Rickon estão desaparecidos, mas a população, o reino todo acha que eles foram mortos, porque Theon matou o filho do moleiro, os 2 filhos do moleiro, em vez dos meninos, dizendo que eram os meninos. Durante todas essas preparações, a Cersei chega ao Tyrion e diz que tem a sua putinha. Nossa, o Tyrion fica desesperado. Ele devia mesmo ter mandado a Shae embora. Agora a Cersei tem a Shae, mas não é a Shae, é a Lyanna,
que é a filha da Chataia, lá do bordel. A que ajudava. Ele dizia que se encontrava com ela, mas na verdade ele estava indo se encontrar com a Shay. Ela ajudava ele a encontrar a Shay. Mas é claro que ele não quer nada de mal pra Laia, e por isso ele diz pra Cersei o que ela quer ouvir. No caso, ela acha que o Tyrion quer matar o Joffrey, quer fazer mal ao Joffrey. E aí ele diz que não vai fazer mal ao Joffrey enquanto ela estiver com a Laia lá. Só que ele não ia fazer. Na verdade, ele até é um pouco ríspido, dizendo assim, se tiver algum mal, tudo que tu fizer pra Laia eu posso fazer no Tommen ou no Joffrey. Chega finalmente a Batalha do Água Negra. Stannis e todos os seus vassalos e barcos e galés estão entrando no Água Negra em direção a Porto Real. Davos está no Beta Negra com seu filho e quando ele vê a aproximação dos barcos, ele enxerga algo no rio e ele vê que é uma corrente. Ele não entende o que é, mas não dá tempo nem de entender porque a linha de frente já está entrando a todo vapor e ele vai atrás. Eles estão em disputa, eles estão ganhando. Eles, eu digo o pessoal do Stannis, quando um barco explode de fogo vivo. O Água Negra começa a ficar verde de fogo vivo e é gente explodindo pra todo que é lado. O próprio Beta Negra explode, o Davos cai na água, tudo pega fogo e ele não sabe dos filhos, porém sobrevive. O que acontece com a corrente? O que era a corrente? Depois que os barcos entraram, a corrente se levantou e os barcos não podiam voltar para trás, então todos os barcos estavam pegando fogo. Mas mesmo todos os barcos pegando fogo, alguns homens foram levados pela corrente para a beira da água mesmo. Então o Tyrion observa que estão chegando homens de qualquer forma. Então tem batalha de qualquer forma. Alguns homens começam a tentar abrir o portão do rei com um ariete. E quando o Tyrion chega lá, o Clegane, o Sandor Clegane, o cão de caça, não quer sair. Ele tá com medo do fogo lá fora e ele diz que ele não vai fazer surtida nenhuma pra tirar aqueles homens do portão. E aí então o Tyrion lidera a surtida. Ele começa a gritar se ele é meio homem, o que é, e vai ir, o que é os outros. E aí todo mundo começa meio homem, e vão com ele pra Batalha do Água Negra. Então a batalha pega forte, o Tyrion sai, ele diz que ele sente a febre da batalha, como o irmão dele sempre falou que era, sabe? E os caras tudo atrás dele, soldados atrás dele, gritando meio homem, e ele dá a espada num e no outro, e machadinha, na verdade, ele tá usando. E aí tem um monte de barcos do meio do fogo que ficaram encalhados num canto, um do lado do outro, e aí os soldados eles começaram a passar por cima para chegar na costa. E aí quando ele vê isso, ele vai lá para aqueles barcos e mata, e vai, e de repente um dos mantos brancos, o Sir Mandon Moore, vai na direção do Tyrion e tenta matar ele. Ele sente a espada do Sir Mandon cruzar a cara dele e aí ele cai, mas o Pod salva ele e mata o Sir Mandon Moore. Enquanto isso, as mulheres lá na Fortaleza Vermelha, para dar um feedback na Sansa, o Sordontos, depois que foi salvo por ela no torneio da Mão do Rei, chama ela no Bosque Sagrado e fala para ela que vai ajudar o máximo possível como agradecimento para que ela fuja de lá. Chama ela no septo e manda os homens da Guarda Real baterem nela e rasga o vestido dela e tal, e ela é salva pelo Tyrion, o único Lannister que é gentil com ela. E aí o Tyrion pede desculpas pelo sobrinho e diz que ele fez isso porque o Hobbit tá ganhando as batalhas e tal, e aí ele desconta nela. Se não fosse o suficiente, a Sansa menstrua e fica desesperada, achando que vai ter que casar com o Joffrey. E isso é tudo que acontece com a Sansa antes da batalha. No dia da batalha, o Joffrey ainda não esqueceu da Sansa, tanto que ele manda que ela beije a espada dele antes dele ir pra batalha. Ela fica com a Cersei e todas as outras mulheres lá da fortaleza esperando notícias da batalha, esperando que ela acabe. E a Cersei tá com o Sir Ilyn Pen, que é o carrasco, né? E a Sansa não entende, e ela explica que se a batalha vier às vias de fato, ela não vai esperar viva, nenhuma delas. Então a Sansa morre de medo. Tipo assim, se tu tá rezando no bosque toda hora pros outros, nossos inimigos ganharem, saiba que se Stannis ganhar, tu morre comigo. O Lancel Lannister chega lá numa hora que tá tudo no desespero, porque a batalha não foi só no Água Negra, ela também foi na Mata de Rei. A parte do Stannis, o exército do Stannis que tá a pé,
chega pela Mata do Rei. Então eles estão sendo atacados em dois lados. E quando parece que tá tudo, não vai dar certo, Porto Real vai cair, o Lancel chega lá nas mulheres e fala pra Cersei que a batalha tá perdida, e nisso ela se retira, a Sansa fica em desespero, vai pro quarto dela, e quem é que tá lá? O Cão de Caça. O Cão de Caça se desesperou no meio da batalha, como eu falei antes pra vocês, e ele se esconde lá, em prantos, desespero, pergunta se ela quer ir com ele, ela diz que não, e ao mesmo tempo que ela tá assustada com ele, ela sabe que ele já salvou ela e tal, ele é muito assustador de ver, mas ele com ela nunca foi mal, né? E ele pede uma última canção, então, antes de ir, e deixa o manto branco lá e foge da Fortaleza Vermelha, foge de Porto Real. Na alvorada, Sansa se encontra com Dontos de novo e descobre, então, que a batalha acabou e Porto Real venceu Stannis. Além de o Tyrion, o plano do Tyrion ter dado muito certo na Baía da Água Negra, mesmo tendo soldados batalhando, foi ótimo porque acabou com a maior parte dos soldados de Stannis. Lá na Mata de Rei, lá na batalha a pé, digamos assim, o Tywin Lannister veio a tempo da batalha e ele veio com os Tyrell e os Tarly do Sul. Então, o exército de Stannis foi flanqueado pelos homens do Lannister no norte e o pessoal do Jardim de Cima pelo sul. E aí não tinha como não ganharem. Agora, com um pouquinho de trégua, né, o Stannis vai embora e eles passam essa primeira batalha. Joffrey aceita se casar com a Margaery Tyrell e apesar da Sansa ficar feliz, o Dontos explica que ele é o rei ainda. Se ele quiser fazer mal com ela, se ele quiser dormir com ela, ele vai. Então ele diz, na noite do casamento de Joffrey, ele vai levar a Sansa embora. E aqui nós encerramos Sansa, Tyrion, Porto Real. Vamos voltar para o norte. A Catelyn também recebe a notícia da morte dos filhos e entra em desespero. Ela leva a Brienne até a cela do Jaime Lannister e começa a conversar com ele. Ele é arredio, ele é falso, ele não parece querer muito ajudar, mas é a única esperança que ela tem de recuperar as filhas. Alguma das coisas que ele diz é que, pelo menos do que ele sabe, nenhum Lannister mandou matar o Bran depois. E não tem por que mentir, ela sabe que ele queria ele morto, então por que ele diria que queria morto antes e não queria depois? Não. Ele não sabia de ninguém pra matar o Bran no leito da cama ali, né, de morte. E claro, como sempre, ela ficou o tempo todo chamando ele de regicida, e aí ele diz que regicida, porém regicida de Aerys o louco, Aerys que matou Rickard Stark, que é o pai do Ned, queimado, enquanto o filho Brandon Stark, que era o prometido da Catelyn antes de ser o Ned, enforcado porque prenderam o pescoço dele enquanto ele via o pai dele ser queimado vivo. Então o que é ele ser um regicida de um rei desses? E essa é a última parte que vemos. Sabemos que a Catelyn vai fazer algo em relação ao Jaime, mas acabamos aí com eles dois na cela conversando. Bran Stark. O Bran começa a cada vez mais tentar ficar na mente do Verão. E enquanto eles estão em fuga, na verdade, eles não estão em fuga. O Tion acha que eles estão mega longe, mas na verdade eles estão o tempo todo escondidos na cripta de Winterfell. E o Bran tá na mente do Verão, olhando o que tá acontecendo, até que ele vê que o castelo tá completamente vazio e todo queimado. Então eles resolvem sair das criptas pra ver o que tá acontecendo. Tem vários Greyjoys mortos no chão. Eles não entendem o certo que aconteceu, só sabem que o castelo está vazio e que os Greyjoy foram mortos. E eles nessa bagunça encontram o Maestre Luwin. E o pobre do Maestre Luwin tá pra morrer. Eles conseguem arrastar o Maestre até o bosque máximo e o Maestre pede então para que separem o Bran do Rickon, que cada um vá para um lado para tentar se salvar, para não morrerem os dois. E cuidado, muito cuidado com quem eles pedem ajuda, porque tá todo mundo se matando. É vizinho matando vizinho, então é muito difícil conseguir confiar em alguém. E aí acaba a parte do Bran, então, com o Bran indo com o Jojen e a Mira em direção ao norte, e a Osha e o Rickon indo em outra direção. O que aconteceu antes da morte do Mestre Luwin é que o Tion estava no castelo quando o Sir Roderick veio
com mais vários nortenhos, tentar tomar de volta o Winterfell. E quando ele tá conversando com o Sir Roderick, ele vê que chega vários homens do Forte do Pavor e ele percebe que é o Fedor voltando de verdade com os homens e dizima o pessoal do Sir Roderick. Porém, quando o Theon abre os portões para o seu amigo Fedor, o Fedor revela que não é o Fedor. Ele trocou de roupas com o Fedor e, na verdade, ele é o Ramsay Bolton. O Fedor está morto. Ele se fingiu de Fedor para não morrer, porque estavam atrás dele, ele que tinha feito os piores crimes. E agora o Theon era prisioneiro dele. E o castelo de Winterfell dele também. Terminamos Winterfell. Theon, Bran e Ramsay Bolton. Arya, só para terminar, então, finalizar, a Arya, ela é copeira do Roose Bolton e como copeira ela consegue ouvir e ver algumas coisas que como faxineira ela não ouviria. E ela descobre que os irmãos dela morreram e ela fica desolada. Roose Bolton diz que vai sair de Harrenhal e ela pergunta se ele vai levar ela com ele, mas ele não vai. Ele vai deixar ela pro Vargo Holt. Ele vai deixar ela pro Vargo Holt, que mutila pessoas e é uma criatura horrorosa, e ela decide que ela não pode ficar ali. Então ela convida o Gendry e o Torta Quente para fugirem com ela. Eles concordam, o Gendry consegue algumas espadas, eles conseguem montarias, e na saída dos portões ela mata, engana o guarda com uma moeda de Vador Morgulhos, finge que é moeda normal, derruba. Quando o cara vai agachar pra pegar, ela degola ele. E mais uma morte nós temos pra lista da Arya. Mas ela, Torta Quente e Gendry conseguem então finalmente fugir de Harrenhal. E assim terminamos esta parte da Arya também. Agora vamos falar então do pessoal que eu disse que eu ia falar mais tarde, porque ele não tá tão misturado com os outros núcleos, que é o Jon e a Daenerys. Começando pelo Jon. O Lorde Comandante Mormont resolve levar patrulheiros para lá da muralha para achar o Benjen Stark, para entender o que tá acontecendo do outro lado da muralha, esse rei para lá da muralha, o que tá acontecendo. E aí todos vão. O Jon vai também junto, o Sam vai também cuidando dos corvos. E eles passam por umas 4 aldeias totalmente vazias até chegarem na Fortaleza de Craster, que é um homem repugnante, mas que se diz amigo da muralha. Ele sempre recebe patrulheiros ali, dá comida, dá lugar para dormir, então eles aceitam ficar por ali. E esse cara tem só filhas mulheres e esposas. E quando as filhas chegam a certa idade, ele toma elas como esposas. E ele não fica com os filhos homens. E dá para os deuses os filhos homens, por isso que ele só tem meninas. E tem uma das meninas, que é a Goiva, que está super, hiper, mega gravidíssima, e ela tenta convencer o Sam a ajudar ela, mas não tem o que fazer. Como é que eles vão levar uma mulher grávida para além da muralha? Porque eles vão continuar a viagem, e muito menos também não dá para voltar com ela para Castelo Negro. Esse Craster fala que as aldeias estão vazias porque todos estão se juntando ao Mance Rayder, que é o homem, esse rei para lá da muralha, que está fazendo alguma coisa, que está reunindo exércitos. Continuando a viagem, eles chegam ao punho dos primeiros homens. Lá o fantasma acha uma coisa estranha, um esconderijo que tinha um manto de patrulheiro e algumas armas, assim, pontas de flecha, todas feitas de um material estranho, que é vidro de dragão. Eles também encontram um outro patrulheiro que já estava por lá, chamado Corin Meia-Mão, e esse Corin conta que o Mance Rayder não está somente juntando exércitos, ele está procurando algo também. Tem que ser algum tipo de feitiçaria, alguma coisa que vai facilitar a passagem deles pela muralha. Eles então resolvem dividir os patrulheiros em grupos e o Jon vai com o Corin Meia-Mão para investigar mais. Em um dado momento, eles encontram 3 caras em um posto de vigia e aí eles vão até eles para matar e dominar aquele posto, mas um deles é uma mulher. E quando o Jon tá com o pescoço dela nas mãos, com a espada no pescoço dela, ele vê que é mulher e não tem coragem de matar e toma ela como prisioneira. Só que quando ele mostra ela pro Corin, Corin diz: não, patrulheiros não tomam prisioneiros, os selvagens não tomam a gente como prisioneiros, a gente tem que matar, e eu quero que tu mate ela. E vai embora, só que o Jon não tem coragem e solta ela. O Jon tem um sonho, então, uma noite, um sonho de lobo, um sonho que ele é o fantasma. E ele vê o tamanho do exército do Mance neste sonho.
Claro, ele pensa que é só um sonho, mas os outros patrulheiros percebem que aquilo ali é real. Só que quando ele vê o exército, também viram ele. Um corvo viu ele. E agora esse corvo não para de seguir. Desculpa, não é um corvo, é uma águia. E essa águia agora não para de seguir eles. E eles tentam despistar de tudo que é forma, mas eles sabem que uma hora os selvagens vão chegar onde eles estão. Nisso, o Corin diz pra ele: quando encontrarem a gente, eu quero que você se renda, você finja que tá indo pro lado deles, vira casaca, eu quero que você se finge de selvagem e descubra. Seja meus olhos, descubra onde, o que, por que e como, o que eles estão fazendo, o que eles querem, etc. Claro que o Jon, a princípio, não quer, só que quando finalmente acontece, então, a batalha com aqueles selvagens, e Ygritte está junto, inclusive, e o tal do Cabeça de Chocalho, que ele quer se chamar do Senhor dos Ossos, mas não é. E o fantasma tenta atacar eles e tudo, mas ele acaba sendo pego. E aí ele diz que quer ser um selvagem, então mandam ele matar o Corin. E o Corin realmente sabia o que estava fazendo, sabia o que ia acontecer, e luta com o Jon, e o Jon o mata, e agora ele era um selvagem. E aqui acabamos a parte do Jon. Daenerys. A pobre Daenerys, desde que o Drogo morreu, está vagando pelo deserto vermelho, morrendo de fome, de sede, de calor, com um monte de mulheres enfermos e alguns poucos guerreiros Dothraki com ela, e o Ser Jorah, claro. E ela manda então alguns dos seus companheiros de sangue, um para cada direção, para ver se eles acham alguma coisa, que eles não podem mais ficar vagando a esmo assim no deserto. E um deles acha uma cidade. E essa cidade é Qarth. Em Qarth tem um monte de gente tentando bajular ela o tempo todo, e ela é recebida por alguns. O Beard-Free, que é um mago de lábios azuis, o Zaruzoandaxus, que é um mercador, que fica o tempo todo pedindo pra casar com ela, porque na verdade, porque ele quer ter um dragão. Depois ela descobre que uma das tradições do casamento é um pedir pro outro alguma coisa e ele tem que cumprir, entendeu? Na hora do casamento, eu quero tal coisa de ti e tu não pode me dizer não. E obviamente ele vai pedir um dragão, por isso ele quer casar com ela. Porque lá em Qarth, inclusive, os vestidos deixam um seio de fora e ele nunca nem olha pro seio dela. Dá pra ver que ele não tem o mínimo interesse nela, mas ele quer casar com ela, então isso pode ser um outro tipo de interesse. E ela também conhece essa mulher chamada Kate, que usa uma máscara de laca vermelha. E é uma mulher, assim, bem estranha, bem misteriosa e talvez poderosa, quem sabe? Não se sabe. E ela é a única que fala pra ela tomar cuidado em vez de ficar bajulando ela. Tome cuidado que todos são perigo. Dany também fica sabendo que Robert Baratheon está morto, aleluia, irmãos. Ela não sabia até agora. Ela consegue algum dinheiro por causa dos dragões, porque todo mundo, só pra dar um deslumbre assim nos dragões, acaba levando um presente pra ela. Então pelo menos dinheiro ela tá conseguindo em Qarth. Ela também vê um mago vermelho nessa cidade. E aí ela descobre, de acordo com a Kate, que esse mago vermelho agora só tem mais poderes porque os dragões são vivos e porque a Daenerys está presente. Aí por isso que ele realmente consegue ver as coisas nas chamas e etc. Nós já percebemos que a magia está realmente mais forte nesse livro, né, gente? Mas o que a Daenerys quer mesmo é navios e exércitos. E isso ninguém quer dar pra ela. Nem o Zaruzoandaxus quer. E a última chance dela é falar com os tais dos imortais que o Beard-Free fala. E ela vai atacar os imortais. Ele fala que ela sempre tem que seguir para cima e para a direita. E que ela não pode dar bola pra nada que ela vê lá. E ela vê muita coisa. Ela vê passado, presente e futuro em cada uma daquelas portas, daquelas salas. Ela chega a enxergar até o irmão dela, o Rhaegar, com o filho Aegon nas mãos, dizendo que acha que ele é o príncipe prometido. Ela vê muita coisa lá. E os imortais também enchem elas de profecias. Essas profecias são super importantes, então eu vou ler esse pedaço para não deixar nada de fora. A Dany pergunta para eles: as visões que eu tive, né? São visões verdadeiras ou mentiras? Coisas passadas ou por vir? O que significavam? E eles: a forma das sombras, amanhãs ainda não feitos, beba da taça de gelo, beba da taça de fogo. Mãe de dragões, filha de três. 3 cabeças tem o dragão, mãe de dragões, filha da tormenta. 3 fogueiras tem de acender, uma pela vida, uma pela morte e uma pelo amor. 3 montarias tem de montar, uma para o sexo, uma para o terror e uma para o amor. 3 traições conhecerá, uma por sangue, uma por ouro e uma por amor. E aí as visões que ela tem, né? Um homem de cabelo louro prateado, com uma cidade incendiada ao fundo,
rubis caindo da sua armadura como gotas de sangue. Um último suspiro, um nome de mulher. Mãe de dragões, filha da morte. Pôr do sol acontecendo, uma espada vermelha erguida na mão de um rei de olhos azuis, que não projetava sombra. Um dragão de pano oscilando em mastros por cima de uma multidão exultante. Uma torre fumegante, um grande animal de pedra levanta voo, exalando fogo das sombras. Mãe de dragões, matadora de mentiras. A sua prata égua, trotando pela grama, dirigindo-se a um riacho sombrio sobre um mar de estrelas. Um cadáver, erguendo-se à proa de um navio de olhos brilhantes na face morta. Lábios cinzentos, sorrindo tristemente. Uma flor azul crescendo em uma fenda na muralha de gelo e enchendo o ar de doçura. Mãe de dragões, noiva do fogo. E as visões cada vez mais rápidas, cada vez mais indistinguíveis uma da outra. E eu não vou ler todas pra vocês, mas são muitas, né? Só que enquanto ela tá vendo aquelas visões, ela começa a sentir algo tentando pegar ela, tentando devorar ela. São aqueles imortais. E ela começa a fugir com a ajuda de Drogon, que vai queimando tudo atrás dela. Ela queima toda a casa dos imortais e na saída ela dá de cara com Piet Pree, que tenta matar ela também, mas o Drogon e os Dothraki o impedem. Nisso ela sabe que ela precisa fugir de Qarth. Precisa achar um navio e sair de lá antes que matem ela. Matem os dragões, peguem os dragões. E ela tá procurando então um navio. E nisso tem um cara vendendo coisas. E quando ela vai mexer na mercadoria dele, é uma armadilha pra matar ela. E dois caras bem estranhos que estavam seguindo ela. Ela já tinha visto que estavam seguindo ela. O Sr. Jorah diz que estão sendo seguidos. Ela pensa que eles são um perigo. Mas quando isso acontece, eles protegem ela, eles defendem ela. E eles são Arstan, Barba Branca, que é escudeiro de um homem chamado Belwas o Forte. Eles falam, então, que eles foram mandados por Lírio Mopatis para ajudá-la e eles vêm com 3 galés para levar ela embora. Mandar ela de volta a Pentos. E aqui nós terminamos, finalmente, o livro Fúria dos Reis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dividido em 2 partes novamente. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, qual parte do livro vocês mais gostaram, se vocês já tinham lido, qual outro resumo vocês querem, se tá legal esses vídeos. Comentem o que vocês quiserem, mas comentem. Eu tô esperando o comentário de vocês aqui embaixo. Curtam se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez que vocês aqui. E eu espero vocês sem falta no próximo vídeo, hein? Beijo, tchau!